Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje, começando aí a nossa aula número 65. Antes da gente começar, algumas dicas de organização de estudos que vocês já conhecem, mas é sempre importante e bom a gente relembrar. Então, primeiro, veja toda essa videoaula, não fuja daqui, faça as atividades com a professora, vá ao final da aula lá no seu Google Classroom, faça as atividades obrigatórias, registre e garanta a sua presença em aula. Ok? Combinado? Bom, na aula de hoje nós vamos para a segunda parte do nosso conteúdo sobre democracia e totalitarismo. Começamos a estudar o totalitarismo na última aula, vimos aí características importantes do totalitarismo e hoje vamos aprofundar um pouquinho esse debate, essas ideias. Bom, os objetivos da nossa aula de hoje, então, são os seguintes: relembrar as principais características dos regimes totalitários e suas diferenças em relação à democracia, temas da nossa última aula. Conhecer a filósofa Hannah Arendt, vamos ver então o que uma filósofa fala sobre essa questão do totalitarismo. Entender as análises de Arendt, a filósofa, sobre o fenômeno do totalitarismo. Então a gente vai pensar aí a abordagem dessa filósofa, uma filósofa muito importante para o século XX, sobre a questão do totalitarismo e as características que a gente viu na última aula. Na aula passada, então, a gente fez aí uma retomada sobre o que é a democracia, pensamos características importantes da democracia e aí partimos já para o totalitarismo, estudando o contexto histórico do surgimento, do nascimento dos regimes totalitários e também características fundamentais do totalitarismo que a gente vai relembrar um pouquinho no início dessa aula. Bom, aqui então, para a gente relembrar, o que é exatamente o totalitarismo? A gente tem três imagens aí que retratam muito bem regimes totalitários que se desenvolveram ali a partir do século XX. A gente tem o nazismo, a gente tem ali também o fascismo italiano e temos também o stalinismo da União Soviética. São regimes totalitários que dá para a gente exemplificar como todos eles tendo e apresentando essas características que a gente estudou aqui. Então, o totalitarismo é o nome que se dá ao fenômeno político e social que se desenvolveu a partir do século XX. Nazismo alemão, fascismo italiano, stalinismo soviético, cujas características mais marcantes são as seguintes: interferência do Estado em todos os setores da vida, a vida privada inclusive, a interferência do Estado nas questões privadas, a religiosidade, a espiritualidade, as questões familiares, tá? Nada escapa ao domínio do Estado totalitário. Censura de informações e manipulação da opinião pública, inclusive nas escolas, a gente viu lá a valorização de disciplinas como moral e cívica, né, para obedecer ali a ideologia predominante no Estado totalitário. Criação de polícias políticas, Gestapo, por exemplo, no nazismo alemão, uma polícia política importante aí que perseguia os inimigos a esse sistema. Ausência de pluralismo partidário, não existe pluralismo partidário, há uma ideia só governando, diferentemente da democracia, onde há rotatividade. Criação de campos de trabalho forçado e também campos de extermínio. Vimos lá Auschwitz, né, que é um campo de extermínio aí muito conhecido porque é o símbolo do Holocausto. Então é realmente uma característica fundamental aí dos regimes totalitários. Além disso, a conotação fortemente racista, principalmente na Alemanha nazista, com a questão do antissemitismo, a perseguição aos judeus. Sobre as principais diferenças entre os governos democráticos e os governos totalitários, é possível apontar. Vamos aí para o nosso primeiro quiz para ver se vocês conseguem relembrar, né, a última aula e também pensar
relações e diferenças entre democracia e totalitarismo. Alternativa A democracia pressupõe a abertura à livre produção e circulação de informações. Já no totalitarismo, há censura, controle e manipulação do pensamento, inclusive por meio da chamada polícia política. Ou, alternativa B, a democracia se caracteriza pela rotatividade do poder, enquanto o totalitarismo valoriza o pluripartidarismo. E aí, qual dessas aí está correta, de acordo com o que a gente viu na última aula, de acordo com o que a gente relembrou agora também? Deem uma lida e daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Relembraram as anotações da última aula? Vejam como é importante a gente ter um caderno, um registro, um material para a gente pesquisar, para a gente estudar, para a gente relembrar algumas ideias das aulas passadas. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa A. Ela retrata melhor essas diferenças entre democracia e totalitarismo. Fala sobre a questão da censura que existe no totalitarismo, enquanto na democracia há o pressuposto da abertura para a circulação das informações, a liberdade de expressão, a liberdade de circulação de informações. Isso é importante para a democracia, já no totalitarismo isso não existe. A B está incorreta por quê? Porque fala que tanto a democracia quanto o totalitarismo prezam pela rotatividade, pelo pluripartidarismo. E no totalitarismo isso não existe, há um partido só que domina ali o poder de um Estado, ok? Bom, agora vamos então finalmente conhecer essa filósofa tão importante para o século XX, que é Hannah Arendt. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados biográficos de Hannah Arendt. Hannah Arendt viveu entre 1906 e 1975, ela tem origem judaica, nasceu no subúrbio de Linden, em Hannover, na Alemanha. Destacou-se como uma das filósofas mais originais e influentes do século XX. Estudou com filósofos importantes como Heidegger, Russell, Jaspers. Esses filósofos aí muito influenciaram também o pensamento de Arendt. Foi vítima do nazismo, sendo inclusive presa em um campo de concentração, de onde fugiu, exilando-se em diferentes países europeus e posteriormente nos Estados Unidos, onde viveu até a sua morte. Então vejam, ela foi uma vítima direta da perseguição aos judeus, do antissemitismo alemão, e por isso ela voltou-se completamente ao estudo da situação do totalitarismo, das características do totalitarismo. Dentre as principais obras de Hannah Arendt, nós podemos citar As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo, de 1951. Essa obra está aqui no cantinho da sua tela. A Condição Humana, de 1958, que é o livro que aparece ali ao lado também. São livros fundamentais para a compreensão do pensamento de Arendt. Entre o Passado e o Futuro, de 61, Eichmann, em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, conceito esse que nós vamos estudar também no finalzinho da nossa aula, sobre a violência, de 1970, e a Vida do Espírito, de 71. Aí a gente tem um panorama das principais obras de Hannah Arendt. Vejam como ela tem aí uma vasta obra, né? Bom, aqui então a gente vai pensar as origens do totalitarismo. Esse é um livro fundamental de Hannah Arendt, no qual ela vai investigar as causas que levam a população, as massas, a defenderem regimes totalitários. Em As Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt busca compreender o fenômeno do totalitarismo
como um problema filosófico. Além de um problema social, ela encara também isso como um problema filosófico. Ela vai a fundo tentar investigar esse problema. A gente tem aqui algumas imagens que retratam o que foi o totalitarismo e principalmente o que acontecia nos campos de concentração alemães, tá? Bom, aqui uma ideia, então, da Hannah Arendt, um pensamento dela no seu livro Prefácio à primeira edição do livro As Origens do Totalitarismo, ela fala o seguinte: compreender significa, em suma, encarar a realidade sem preconceitos e com atenção e resistir a ela, qualquer que seja. Por isso que ela se volta à investigação do totalitarismo. Para ela, investigar, entender, questionar é uma forma de resistência. E é muito importante compreender a história para não repeti-la, né? Então, quando a gente compreende os fatos históricos, quando a gente pensa sobre as ideias que estão na base desses fatos, a gente se preserva da possibilidade de repetir a história, e esse aí é um dos seus objetivos. Bom, deixa eu botar aqui. Então, esse é o questionamento que está no pano de fundo aí das investigações de Arendt. Como as pessoas podem consentir com a negação de sua própria liberdade, suportando ou mesmo apoiando regimes políticos totalitários? A gente vê aqui grandes massas. O totalitarismo, ele tem como característica, como uma das suas características, justamente isso, envolver grandes massas que defendem esse tipo de governo, que defendem esse tipo de poder, tá? E por que isso acontece se muitas vezes esse poder coloca em risco a sua própria liberdade? Por que o ser humano aceita ou aceitou o Holocausto? Por que o ser humano aceitou Auschwitz, né? Então é justamente essa é a reflexão que a Hannah Arendt está nos propondo. E aí ela vai pensar sobre a questão da ideologia totalitária. De acordo com Arendt, há uma ideologia como pano de fundo e também como uma cortina de fumaça que faz com que as pessoas aceitem um regime político que muitas vezes as escravizam, né? Arendt percebe uma relação entre as formas de discurso que estava na base do nazismo alemão e do stalinismo soviético. Que discurso é esse? O discurso fatalista. De acordo com esse discurso, buscava-se estabelecer uma unidade coerente e um sentido numa situação de desesperança e caos experimentada no entre-guerras ou de constante ameaça de desemprego e miséria. Então, o que ela percebe? Que há ali no entre-guerras uma situação de completa precariedade da classe trabalhadora. Muitos trabalhadores desempregados, numa situação de miséria. A gente tem uma imagem ali de meninas alemãs buscando um alimento, buscando água, porque realmente elas estavam numa situação muito precária. E essa situação possibilitou o crescimento de um discurso que ela chama de discurso fatalista. Sobre o discurso fatalista, ou seja, a gente entende fatalismo como aquilo que é inevitável, a gente pode pensar o seguinte: ele adianta como fatos naturais ou fatos normais, né, aquilo que só pode ser confirmado no futuro e que, portanto, não pode ser refutado. Por exemplo, o nazismo alemão adiantava como um fato natural a dominação da raça ariana, considerada uma raça superior. Logo, era necessário um líder que liderasse as massas ali para a consumação desse fato. Além disso, no stalinismo também a constituição de uma sociedade sem classes. Então, esses discursos fatalistas é que acabaram levando a classe trabalhadora, as massas, a aceitarem o nazismo, o stalinismo, o fascismo. A ideologia totalitária desenvolve técnicas de propaganda para a disseminação da ideologia e também para a manipulação das massas. Vejam que interessante essas imagens aqui. Na primeira imagem, a gente tem um alemão retratado como potente, como superior. Ao seu lado, um judeu. O judeu era retratado como uma espécie de monstro, como se ele não tivesse humanidade.
Aqui ao lado também imagens de líderes totalitários, Hitler, Stalin. Eles estão na mesma posição, como se comandassem ali as massas, como se fossem realmente um pai, uma liderança forte, capaz de defender a população dos perigos do entre guerras. Bom, aqui para ver se vocês compreenderam essa primeira parte sobre as ideias de Hannah Arendt, a gente tem mais um quiz. Desde o início de sua carreira, Hitler reconheceu o potencial do cinema para conquistar o povo alemão. Enquanto esteve no poder, foram produzidos 1.350 filmes na Alemanha. Uma das principais produções dessa época é o documentário O Eterno Judeu, de 1940, que apresentava o povo judeu como um inimigo a ser vencido. Analise o cartaz ao lado e assinale verdadeiro ou falso. A. No nazismo, a propaganda oficial retratava os judeus como inferiores e com características desumanas, com o objetivo de disseminar o antissemitismo. E B. É uma das principais características dos regimes totalitários a manipulação da opinião pública. Então analisem, vejam se é verdadeiro ou falso e daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, pessoal, analisaram aí as duas frases que estão aqui para a gente pensar sobre esse cartaz aí, um cartaz de um documentário criado ali na época do nazismo alemão? Bom, a resposta correta é a alternativa A é verdadeira. Verdadeira por quê? Porque ela fala justamente isso, o judeu era tratado sem as suas características humanas, ele era desumanizado. Em que sentido? Ele era retratado como um monstro, vejam aquela imagem ali do cartaz. Então, isso tudo era uma forma de manipular a opinião pública, mais uma característica importante do totalitarismo, por isso que a B também é verdadeira. Então, essa manipulação da opinião pública acontecia por meio da propaganda, por meio da disseminação de ideias, muitas vezes ideias aí que não fazem nenhum sentido com a realidade. Não existia ainda o termo fake news, mas dá pra gente pensar até como fake news, né? Isso aí não é verdadeiro. Os judeus tinham família, os judeus tinham uma vivência, experiências, eram como pessoas, como qualquer outra, né? E eram desumanizados insistentemente pelo nazismo alemão e o antissemitismo. Bom, aqui então o totalitarismo e o terror, mais duas análises interessantes que Arendt fez sobre o totalitarismo, a imposição de um estado de terror. As pessoas estavam aterrorizadas. E aterrorizadas por quê? O terror é compreendido como um meio de realização do projeto político totalitário. Todos estão o tempo inteiro sob suspeita. O próprio pensamento é considerado perigoso. Então, essa situação de terror é a situação de você desconfiar
do seu vizinho, desconfiar dos seus irmãos, dos seus pais. Então, o tempo inteiro se criava uma situação ali de vigilância de todos contra todos. Qualquer um pode ser entendido como um inimigo que pode ser colocado nos campos de extermínio, nos campos de trabalho forçado. Aqui a gente tem um livro como sugestão de leitura aí para vocês, chamado 1984. É um livro de George Orwell e ele fala justamente sobre essa situação do totalitarismo, tendo como exemplo o stalinismo soviético. Porém, ele pensa uma sociedade distópica. Então, ele pensa uma sociedade em que todos se controlam o tempo inteiro. Daí surge o termo Big Brother, o grande irmão te vigia o tempo inteiro. É o Big Brother que você conhece mesmo, a vigilância constante. Além disso, quero sugerir também o filme da Hannah Arendt. Tem um filme sobre a vida dela que ela fala da questão da banalidade do mal. O filme se chama Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo. É um filme de 2013, bastante recente, e ela trata ali do julgamento de um oficial alemão, um oficial que era o encarregado da logística dos campos de extermínio, chamado Adolf Eichmann. E esse oficial, ele é julgado pelos crimes que ele cometeu na época do nazismo. E o que a Hannah Arendt percebe? Ela percebe que, na verdade, Eichmann era apenas um cumpridor de ordens, ele não era um monstro, ele não era mal por essência, e sim, ele simplesmente fazia as coisas ali sem pensar muito, porque ele estava cumprindo ordens. É a ideia de banalidade do mal. O problema, vamos ler um pedacinho desse texto de Arendt chamado Eichmann em Jerusalém. O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como eles, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois implicava que esse era um novo tipo de criminoso, efetivamente hostis generis humani, que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado. Então, esse texto aí é um texto bastante polêmico de Hannah Arendt, justamente porque o que se esperava dela é que ela afirmasse, né, essa característica do Eichmann, que é esse homem que está aqui do lado, como uma espécie de monstro. E o que ela faz é justamente o contrário. Ela fala, olha, ele é um burocrata, um cumpridor de ordens. Ele não entendia que o que ele estava fazendo era tão horrível. E não, ela não está com isso isentando Eichmann de culpa. Pelo contrário, a culpa dele é tratar a maldade, tratar as questões do totalitarismo com tanta naturalidade. Assim como ele escovava os dentes todo dia de manhã, ele também matava milhões de pessoas sem se perguntar se o que ele estava fazendo era certo ou errado. Sobre essa questão da banalidade do mal, vamos analisar esse quiz aqui. Assinale a alternativa que melhor explica a ideia arendtiana, ou seja, de Hannah Arendt, de banalidade do mal. Alternativa A. No contexto do nazismo, o mal é identificado como algo excêntrico, raro entre os homens. Ou B. No contexto do nazismo, o mal é identificado como algo do cotidiano, ou seja, como trivial e absolutamente normal. Vejam aí, a partir do que a gente comentou sobre o termo banalidade do mal, e daqui a pouquinho a gente volta com a correção. Pessoal, então aqui, se a gente analisar qual delas tem mais relação com a questão da banalidade do mal, é a alternativa B. No nazismo,
o mal era tratado como algo do cotidiano. Então, os oficiais nazistas, como Eichmann, eles estavam matando milhares de pessoas sem se dar conta da maldade daquele ato, sem se dar conta de como aquilo era cruel, tá? Assim como eles escovavam os dentes, eles também matavam milhares de pessoas ou colaboravam para isso. Aqui a gente tem, então, uma revisão da nossa aula de hoje. Hoje a gente pensou com Hannah Arendt o totalitarismo, entendemos algumas características aí do totalitarismo, nos aprofundamos sobre isso, vimos o conceito de banalidade do mal, a ideia de terror, a ideia da propaganda como afirmando a ideologia oficial, a ideologia totalitária, certo? E fica aqui, então, algumas referências. O meu muitíssimo obrigada e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!